Quero saudar os irmãos com a maravilhosa graça e a paz que excede todo o entendimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos dê um momento de quebrantamento e edificação pela pregação da sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Este capítulo 18 fala a respeito de Elias, que confrontava o reinado de Acabe. Acabe casou-se com Jezabel e conduziu o povo de Deus, o povo de Israel, a uma profunda adoração a Baal. Inseriu a idolatria de forma muito terrível, e Elias se colocava como voz profética contrária a esta ação, uma palavra de disciplina e de condenação. Por conta disso, Elias não se apresentava costumeiramente a Acabe, embora Acabe o procurasse constantemente, de forma ameaçadora. Então esse texto começa dizendo que Elias procura a Obadias, que é mordomo de Acabe, e diz a ele que precisa se apresentar a Acabe. Obadias teme muito esta palavra de Elias pelo seguinte fato: ele diz que Acabe andava à procura de Elias há muito tempo, e todos que se apresentavam a este rei diziam que não o tinham visto, eram ameaçados e obrigados a jurar pela própria vida que estavam falando a verdade, porque ele de fato não encontrava com o profeta. E no momento em que Elias diz a Obadias que quer se apresentar a Acabe, Obadias teme muito que se dirija ao rei, dizendo que sabe onde Elias se encontra, e depois Elias desapareça e ele tenha que arcar com a morte por conta disso. Ele então mostra que ele era um homem que temia o Senhor. Durante a perseguição, Jezabel manda matar os profetas de Deus. E Obadias esconde 100 desses profetas e os alimenta de 50 em 50 com pão e água durante todo o período da seca, para preservar a vida daqueles que profetizavam em nome do Senhor. Mas Elias estava decidido de fato a encontrar-se com Acabe, e este encontro ocorre. E é a partir do verso 17, 16 que eu faço a leitura. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo:
Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, por meio da Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto que nós lemos apresenta uma convocação para um encontro no Monte Carmelo, que na verdade se tornaria o palco para uma grande batalha. Uma terrível batalha entre um homem contra 450 outros homens. Aparentemente, um ato covarde, uma batalha ganha, uma batalha que não teria nem mesmo tempo suficiente para se imaginar qualquer ação daquele homem solitário. No entanto, o homem solitário tem como arma, tem como defesa, tem como referência o Deus vivo e verdadeiro, o Deus eterno. Enquanto todos os demais se apresentariam com seus próprios deuses, com o seu Deus Baal. E esse texto então vai mostrar que ali se estabelece,
não, na verdade, uma batalha entre homens, mas a confrontação entre deuses. Pois é isto que o contexto nos mostra. No momento em que o rei Acabe entrega o seu coração e da mesma forma entrega o seu reino à idolatria, e ao casar-se com Jezabel, ele conduz o povo a servir o rei a Baal, o deus dos sidônios, e ali em Samaria ele edifica uma casa para este deus, bem como ele faz poste ídolos, de maneira que cometeu muito mais abominações para irritar ao Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Diante deste quadro de profunda idolatria, de descaso, de abandono do Deus vivo e verdadeiro, Deus suscita o profeta Elias, aquele que fora reconhecido como homem de Deus e que a palavra em sua boca era verdade, porque era a palavra do Senhor. Ele então manda avisar a Acabe que aquele Deus Baal a quem ele adorara, aquele Deus Baal a quem ele conduzira o povo a servir, segundo os costumes da época, conhecido como Deus da fecundação, como o Deus da vida e da ressurreição, como o Deus da prosperidade. Pois bem, este Deus que vocês estão seguindo, que para essas nações ímpias, que não conhecem ao Deus vivo e verdadeiro, que se referenciam a este Deus como Deus que controla a chuva, que produz na terra o alimento, diga a este Deus que haverá seca sobre a terra. Porque quem está dizendo isso é o Deus que controla os ventos, que controla as chuvas, o Deus que criou todo o universo e que pela força do seu poder detém todas as coisas segundo o seu propósito. Acabe, o seu Deus não conseguirá produzir nenhum tipo de chuva, nenhuma gota sequer. Haverá uma grande seca e assim aconteceu. Neste intervalo nós vemos aqui o encontro de Elias com a viúva de Sarepta para ratificar a sua qualidade de profeta do Senhor. E no capítulo 18, como nós lemos, nós nos encontramos com este contexto. O reencontro de Elias com Acabe e o desafio para o Monte Carmelo. Como eu falei, meus queridos irmãos, este desafio não é necessariamente entre um homem e 450 profetas, mas é para mostrar ao povo e testificar que o Deus a quem este homem solitário serve é o Deus verdadeiro e que confrontará o Deus falso, o Deus e ídolo do coração do homem contra todos aqueles profetas. E então, como nós lemos neste texto, Elias manda que os profetas de Baal preparem um novilho, como ele também assim o fará. E este novilho será partido e colocado sobre um altar. E então cada um daqueles profetas invocará o nome do seu Deus. E o Deus que responder por fogo, simplesmente, será o Deus verdadeiro. Que desafio, que coragem, que confiança. Elias estava diante daqueles que poderiam matá-lo simplesmente. Ele mesmo diz: eu fiquei só. Jezabel mandara matar os outros profetas do Senhor, e Elias estava ali somente, ele contra aqueles 450 profetas. Mas ele dirige a sua palavra ao povo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Este povo que ficou aqui em silêncio, que não apresentou nenhum tipo de resposta, não é um povo qualquer. É o povo que foi conduzido por mão forte pelo Deus vivo e verdadeiro em toda a jornada, até preparando uma terra que mana leite e mel, os conduziu para ali habitarem e viverem em comunhão e paz com este Deus. Este povo que nada responde diante deste questionamento é o povo que conhece a história de um Deus que tirou a sua história do Egito, da escravidão, e conduziu pelo deserto até chegar àquele momento. Aquele povo deveria saber e deveria ter a resposta de pronto: quem é o Deus verdadeiro? Mas o povo nada respondeu. Meus queridos irmãos, quando nós nos entregamos a uma atitude de indiferença, quando nós nos esquecemos da nossa história,
quando nós nos afastamos da história do nosso povo, da história da redenção, nós ficamos com os nossos corações endurecidos e ficamos à mercê de não reconhecermos nem mesmo quem é o nosso Deus. No livro de Hebreus, capítulo 3, vem uma advertência dizendo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O povo nada lhe respondeu, os seus corações estavam endurecidos pelo engano do pecado. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve aqueles homens que perverteram a glória de Deus. Capítulo 1 ele fala: encucando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Corações insensíveis, nulos em seu próprio entendimento. É desta maneira que o povo se encontra. Então disse Elias: preparem os novilhos e dividam um para cada um do grupo dos profetas. E ele pediu que os profetas de Baal fizessem, primeiramente, por serem muitos, e ali ficou a assistir aquele quadro terrível. Aqueles 450 profetas prepararam o seu novilho e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Porém, não havia uma voz que respondesse. E eles manquejavam e se movimentavam ao redor do altar, e nada acontecia. Ao meio-dia, Elias já zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, talvez ele não esteja ouvindo, gritem mais, falem mais alto. Ele é Deus, pode estar ocupado, meditando, talvez atendendo a necessidades, quem sabe de viagem, ou a dormir e regressará. Gritem mais. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Segundo o seu costume. Havia todo um processual, havia toda uma indumentária, havia toda uma paramentação, uma representação, a fim de que constantemente, permanentemente, aqueles profetas invocassem o Deus Baal, a quem eles serviam. E faziam isso diante do povo, induziam o povo a fazer o mesmo. No entanto, não houve em nenhum momento, em nenhum desses cultos, em qualquer tipo dessa manifestação deles, e que de fato, verdadeiramente, Baal pudesse ter respondido. E agora estava provado que eles serviam a um Deus mentiroso, falso, um Deus inexistente. Contudo, eles conduziram por muito tempo um povo a fazer o mesmo, a se envolver com essas práticas, a evocarem, a invocarem, a dirigirem as suas vozes a um Deus nulo, um Deus que não responde, um Deus que não se apresenta, um Deus falso. Eles faziam segundo o costume, não era a primeira vez, eles estavam repetindo aquilo que eles praticavam continuamente. Todos estes atos eram repetidos a fim de que o Deus a quem eles serviam pudesse responder. No entanto, o salmo que nós lemos nesta manhã diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens.
João Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Clamam em altas vozes, se retalham com facas e lancetas, porém não houve resposta nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar era o lugar de sacrifício. O altar era o lugar onde eram apresentados os cordeiros imaculados, sem manchas, sem defeitos. E ali imolados derramavam o seu sangue como propiciação pelo pecado do povo, do sacerdote, a fim de obter de Deus o perdão pela sua misericórdia. Era preciso restaurar o altar, o lugar do sacrifício, o lugar que apontava que o homem não podia por si mesmo fazer absolutamente nada para adquirir de Deus qualquer tipo de benesse, qualquer tipo de ação bondosa, mas o faziam pela intermediação do Cordeiro, daquele que haveria de derramar o seu sangue. Ali era a significação do altar, esquecida a intermediação do Cordeiro, o mesmo Cordeiro que proveu a Abraão a substituição do seu próprio filho Isaque quando estava para imolá-lo. E Deus disse: não, Abraão, e proveu para ele o Cordeiro. E ali Abraão diz: Jeová Jireh, o Senhor Deus proverá. E este povo era o povo de Abraão. É o povo que conhecia esta história, é um povo que foi educado e ensinado de que o cordeiro deveria ser imolado, na verdade apontando para o descendente prometido, apontando para o Redentor, apontando para Jesus. O altar significava que Deus proveria para o seu povo aquele que morreria no lugar para a remissão dos nossos pecados, aquele que derramaria o próprio sangue. Esta era a mensagem do altar, repetida muitas vezes, confirmada e apresentada diante dos olhos do povo, a fim de que eles não se esquecessem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus que haveria de vir, a promessa da aliança. Foi preciso restaurar o altar, foi preciso restabelecer o lugar do sacrifício, foi preciso trazer a mente do povo e a atenção para aquele que de fato era o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens, o Cordeiro derramando o seu sangue. Os profetas de Baal se retalhavam com facas e lancetas até derramarem os seus próprios sangues, o seu próprio sangue, como era costume, como eles faziam sempre. Mas o nosso sangue não é suficiente para pagar a nossa dívida do pecado, a nossa condenação. Nenhum homem pôde se apresentar. A Bíblia fala que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Nenhum homem teve a capacidade de apresentar-se diante de Deus e dizer: eu derramarei do meu sangue, a fim de que o Senhor perdoe toda a humanidade. Nenhum deles. Por isso que Jesus Cristo foi enviado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Ele foi o homem justo, o único sem pecados, o único que atendeu perfeitamente a justiça de Deus, e foi Ele quem derramou o seu sangue, a fim de que ninguém mais precisasse derramar o próprio sangue, inútil e ineficaz, muito menos paramentar-se de todo tipo de religiosidade em que colocasse no próprio homem a solução dos seus problemas. Restaurem o altar do Senhor, esquecido, estava em ruínas. Tomou também 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. O reino estava dividido, o reino do norte, o reino do sul. Não é este o plano de Deus para o seu povo? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, diz o salmista, diz o rei Davi ao contemplar as tribos reunidas. E no final do Salmo 133, ali ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção,
na unidade do povo, como um só corpo, como uma só igreja, como a noiva cujo cabeça é Cristo. Este é o projeto de Deus para o seu povo, a sua unidade. E Elias estava diante de um povo dividido, de um reino partido. E ele então junta as 12 pedras, porque 12 era o número das tribos dos filhos de Jacó. Quando vier a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Deus deu àquela nação uma identidade. Deus deu àquela nação um significado, um nome perante os povos. E era preciso restaurar esta unidade. Juntou aquelas 12 pedras. E ali edificou o altar em nome do Senhor. Fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Quem é do interior vai lembrar. Naquele tempo, não é? Em que se cavavam as covas para lançar a semente. Havia uma profundidade, não é? Apropriada, adaptada. Lá no interior onde eu passava minhas férias, se plantava mandioca lá no sítio do meu avô, e eu ficava observando. Lá chamava de manaíba, que era uma parte do caule cortada em uma determinada disposição, e eu ficava admirado, acompanhando todo aquele processo. E meu avô, com a enxada e um só golpe, ele já abria uma cova na medida certa. Como eu era criança e não podia usar a enxada, né? Imagine errar e vir na canela, que já era muito grossa. Mas eu ficava ali observando como é que acerta, onde é que está essa medida. E aí, no meio da distração de um e de outro, eu pegava a enxada e ia tentar, nada certo. Ou saía muito raso, ou acabava nem conseguindo fazer um buraco sequer. Mas aquela medida exata de colocar uma semente foi aprofundada uma vez mais, ou seja, foi cavado muito mais fundo do que deveria. Então ele arma a lenha, divide o novilho em pedaços, põe o novilho sobre a lenha e enche de água todo o holocausto, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, de maneira que a água corria ao redor do altar. Também aquele rego que fora cavado, ele enche de água. E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, que indica aqui o horário aproximado o horário do dia, às 15 horas da tarde. Então os profetas ficaram de manhã até às 15 horas da tarde, gritando, clamando por Baal, e ele não respondeu. Nesse devido tempo, o profeta aproxima-se e diz: imagine, meus irmãos, 450 homens clamando em alta voz, gritando, tentando obter uma resposta, não sei se dos céus ou da terra ou de qualquer lugar. Imagine aqueles brados. E agora olhem para um homem que vai levantar a sua voz. Essa voz é dirigida ao Deus eterno, diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Não foi simplesmente por uma vaidade, por uma ideia louca, ou por um ato suicida que Elias fez aquela convocação. Ele fez tudo aquilo segundo a palavra do Senhor. Elias era um profeta que andava pela autorização do Senhor, que falava, tirava da sua boca a palavra do Senhor. E assim ele diz: eu fiz segundo a tua palavra, conforme me mandara. Obviamente, se alguém mais tivesse enviado Elias, ele não aceitaria. Em nome de quem eu vou me apresentar diante de 450 profetas para desafiá-los? Serei morto, como mortos estão tantos outros profetas. Mas quando um homem obedece à palavra do Senhor, ele não questiona, ele vai. E não importa se as circunstâncias lhe são contrárias, quando nós, queridos irmãos, andamos em obediência à palavra do Senhor, fazendo segundo a palavra do Senhor, não importa o que venhamos a enfrentar, simplesmente obedeça, porque é o Senhor quem está contigo. E ele continua orando, dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu todo o holocausto, a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós lemos nesta manhã: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim gritou o povo. Aquele povo que antes nada respondeu, agora fora quebrantado pela manifestação inequívoca, inconfundível da grandeza, da divindade, do poder, de um Deus único e verdadeiro, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus da aliança, do Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel. É o Deus vivo que ouve e responde ao povo que clama. E o fogo lambeu todo o holocausto, e aquele povo se quebrantou diante da demonstração única de que o Senhor é Deus. E então Elias diz: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O povo declarou que o Senhor é Deus. Então eu quero, meus irmãos, no sentido contrário da leitura, fazer algumas aplicações para a nossa vida hoje. Quem é para você o Deus da palavra? Quem é para você o Deus único e verdadeiro? O que responde o seu coração diante das manifestações, das ações de um Deus que não se cala, de um Deus que ouve, de um Deus que responde, de um Deus que tem boca e fala, de um Deus que tem olhos e vê o que se passa no nosso coração, que conhece os nossos pensamentos, um Deus que tem mão e a estendeu para nos salvar, de um Deus que tem pés e correu para o nosso encontro. Quem é este Deus para você? O que professa, o que confessa aos seus lábios diante desse Deus inconfundível, único e maravilhoso? Ainda que você não tenha uma experiência religiosa, a Bíblia fala que por meio das coisas criadas, nós podemos reconhecer que Ele é Deus e conhecermos os atributos invisíveis deste que é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é Deus. Esta é a declaração diante de todos os homens, diante da humanidade. E um dia este Deus eterno vindicará a glória do seu nome. Quem é Deus para você? O Senhor é Deus. É a declaração desse texto. Talvez o povo que antes nada respondera, com os corações endurecidos pelo engano do pecado, ainda querendo ver e contemplar tudo aquilo. Talvez no momento em que Elias se colocou como profeta do Senhor, já fosse o suficiente, já bastasse para aquele povo cair em si e dizer assim: nós estamos em pecado, não é possível. Vejam o que nós lemos em Jeremias, Deus perguntando: pode por um acaso um povo abandonar o seu Deus por outros deuses, posto que não eram deuses? Que coisa absurda! Mas foi o que aconteceu com o meu povo, diz o Senhor. Abandonaram as fontes de água viva, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Só o Senhor é Deus. E agora aquele povo quebrantado por algo sobrenatural traz essa declaração: o Senhor é Deus. Mas essa declaração não é somente daquele povo instável. Essa declaração é a declaração de todos os tempos, da eternidade aos nossos dias, das coisas criadas, do poder manifesto de Deus, da sua palavra revelada, dizendo: eu sou Deus, por isso não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Deus, o Deus que te tirei da terra do Egito, o Deus que te tirei da escravidão do pecado. Eu sou Deus. Segundo lugar, esse Deus é o Deus da aliança. Quando Elias dirige a sua oração, depois de ter restaurado o altar, o lugar do sacrifício, depois de fazê-lo com 12 pedras, segundo o número das tribos do povo chamado Israel, a sua oração diz: tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel.
Tu és o Deus que firmou com o seu povo uma aliança. E esse Deus é imutável, ele não pode mentir. Este é um Deus que faz cumprir todas as suas palavras pelo zelo do seu próprio nome. Foi este Deus que uma vez reuniu Abraão e mandou que ele partisse os animais ao meio. E ali Abraão ficava se esforçando para tanger e assustar as aves de rapina que se aproximavam, porque até aquele momento nada acontecera. E quando já estava cansado, quando já não podia fazer absolutamente mais nada, quando ele pôde perceber a sua fraqueza e fragilidade, Deus manda do céu o fogo que consome aquele altar, o fogo que ratifica a sua promessa, o fogo que confirma a sua aliança, dizendo: eu prometi, eu cumprirei, descansa em mim, Abraão. E agora a resposta desse Deus de aliança é com o fogo que consome, o fogo que confirma, o fogo que diz que Ele é o Deus de promessa e que Ele a cumprirá. Diante disto, como nós temos inclinado o nosso coração, qual é a disposição do nosso viver a confiar em um Deus que não falha, em um Deus de promessa, em um Deus de aliança, em um Deus que falou que mandaria o descendente, em um Deus que deu o seu próprio filho, o descendente esperado, o Messias, aquele Deus que lançou sobre o seu próprio filho todo o castigo que nos traz a paz, a fim de nos remir. Um amor profundo, um amor revelado, um amor provado, um amor encarnado. O que mais nós podemos requerer deste Deus? Que dúvida pode persistir em nosso coração quando esse Deus nos convoca a andar em obediência à sua vontade, que é boa, perfeita, agradável, de um Deus que completa na história todos os seus desígnios, ninguém pode se opor aos seus planos, nenhum deles é frustrado. Este é o Deus da aliança, o verdadeiro e único Deus, o nosso Deus. De que maneira nós dispomos no nosso coração para confiar neste Deus? Nos deparamos com aquela religiosidade fria, morta, equivocada, cheia de paramentações, cheios de movimentações, de rituais, de retaliações, de sofrimentos inúteis, sem resposta, sem atenção alguma, não houve voz. Quantas vezes nós temos abandonado o Deus vivo e lançamos nesses lugares escuros que não produzem resposta a nossa confiança? Porque a idolatria não se apresenta somente no momento em que você se ajoelha e lança uma oração a um pedaço de pau, a um pedaço de pedra. Todas as vezes que nós recusamos a providência de Deus em nossa vida, todas as vezes que nós recorremos a qualquer outra fonte que não o Deus único e verdadeiro, nós estamos no pecado de idolatria. Estamos dizendo que uma pirâmide, um pedaço de cristal, um bilhete de loteria, a aprovação de um concurso, a obtenção de um título, ou qualquer outra coisa pode lhe dar aquilo que Deus não pôde dar, que Deus não pôde suprir. E nos enriquecemos de muitas e muitas, cheio de traquejo, muitos rituais, preconceitos, superstições, e enchemos a nossa casa de penduricalhos, e enchemos a nossa vida de comportamentos que, de uma forma ou de outra, dizem: não, Deus não resolve, não importa o que Deus pensa, não importa o que Deus faz, eu encontrei aqui o que satisfaz as minhas necessidades prementes, as urgentes. Gritos em um silêncio, nem o eco responderá. Não respondeu. E a Bíblia fala que se tornem como eles todos aqueles que se dobram diante de um Deus de pedra,
de um falso Deus. Aqueles homens eram a voz do povo, mas a voz do povo não é a voz de Deus. Ali estava a multidão. Quantas vezes somos induzidos a seguir a multidão, porque parece que na concordância de muitos, a verdade, não necessariamente. E aqui está provado isso. De que maneira nós temos vivido, desconsiderando Deus, nos enchendo de práticas outras que venham a atender às nossas necessidades? Será que nós estamos sendo induzidos e conduzidos pelo que dita a moda, pelo pragmatismo, pelas massas, pela multidão? Cuidado, para que não gritem a quem não pode responder, para quem não vai lhe dar nenhum tipo de atenção. E diante dessa manifestação de que o Senhor é Deus, de que Ele é o Deus da aliança, de que não há nenhum outro Deus, então volta a primeira pergunta de Elias ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando tentarão caminhar em duas trilhas, a seguir dois caminhos, a ter o coração dividido, uma boca que fala a Deus, um coração que o desobedece, uma vida irretocável religiosamente, mas uma conduta de impiedade, de injustiça, de impureza espiritual? Até quando viverão manquejando? Até quando, em dúvida, servindo a dois deuses, a dois senhores? Ninguém pode agradar a dois senhores. Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Não terás outros deuses diante de mim, nenhum outro, nenhuma outra forma, nenhuma outra manifestação. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Corações divididos não prevalecerão. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E é esta pergunta que eu deixo com vocês nessa manhã: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Digam no seu coração para si mesmos: se o Senhor é Deus, eu o seguirei. Se Ele não é Deus, se Baal é Deus, ou qualquer outra coisa é o seu Deus, siga. E um dia haverá em que o Deus verdadeiro se manifestará diante de todos os olhos o verão e confessarão que Ele é Senhor. Mas aqueles que em vida o seguiram serão aproximados, acolhidos, recebidos. Aqueles outros que não o reconheceram como Deus e assim viveram, serão apartados para o fogo inextinguível. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Amém. Vamos nos colocar de pé. E entoar um hino que expressa a convicção do nosso coração. Não há dúvidas, não há intranquilidade, não há incertezas. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Sabemos em quem temos crido. Sabemos bem certos que Ele é poderoso, que guardará o nosso tesouro até o dia final. Cantemos.